Olá, saudações a todos. Eu sou o Márcio, criador do canal Escola para Pregadores Cristãos. Nesse primeiro vídeo, eu gostaria de abordar um tema que julgo muito importante para esse início de caminhada que faremos por meio do conteúdo desse canal. De início, é importante nós falarmos sobre o conceito de uma palavra que talvez seja a menor palavra da nossa língua, na língua portuguesa. Porém, nesse contexto religioso, torna-se a palavra mais fundamental que temos, que é a palavra fé. Porque quando nós falamos de religião, falamos de um relacionamento de uma pessoa e de uma outra. Uma pessoa, no caso, o ser humano, que tem suas limitações, enfim, tem suas características, com um ser superior a essas características, com poderes maiores. Porém, quem é que toma a iniciativa desse contato, desse relacionamento? Então, nesse caso, nós como os cristãos, nós temos que saber o que significa crer. O que significa dizer que nós acreditamos em algo, em um ser superior. O que significa isso? Porque o crer, ele é um ato de fé. Então, é a fé que dá base para a nossa crença. Então, quando eu digo que crer é um ato, ou seja, uma ação de fé, nós dizemos que existe um movimento de uma pessoa para com o outro. Pois bem, eu vou ler aqui uma frase que vai ser a frase que vai dar suporte para esse vídeo, esse primeiro vídeo, e já vou fazer depois algumas promessas de vídeos futuros. Bom, a fé é a resposta do homem a Deus, que a ele se revela e se oferece. Resposta que, ao mesmo tempo, traz uma luz superabundante ao homem que busca o sentido último da sua vida. Bom, então vamos por partes, A fé é a resposta do homem a Deus. Ou seja, então se você fala que você tem fé, que você crê, e por algum motivo, não importa qual, você tem essa fé, essa crença, então você está respondendo a Deus por algo que já foi feito antes. Quando eu digo assim, por algum motivo você acredita, é que várias são as formas por meio das quais o homem iniciou esse contato, essa resposta, E aí também essa resposta pode ser feita de várias outras formas, Pois bem, que a ele, Deus, que a ele se revela e se oferece. Então, aqui a iniciativa não é do homem. A iniciativa desse relacionamento, desse contato, é de Deus. É Deus que toma essa iniciativa e se revela ao homem. Ou seja, se revelar é tirar o véu. Aquele que antes não era conhecido, torna-se conhecido. Então o homem até então não tinha conhecimento, não tinha esse acesso, essa consciência, mas Deus faz esse movimento de ir em direção ao homem. E ao mesmo tempo, não só se revela, fala, olha,
eu sou Deus. Ele se oferece. Entende? Então, Deus faz, de certa forma, uma proposta ao homem. Então, quando a fé é uma resposta do homem, logicamente, né? Quando diz aqui homem, é ser humano, tá? Então, pode ser do gênero feminino, masculino, qualquer outra denominação, está englobado aqui nessa expressão homem, porque é o ser humano. Bom, então que aí ele se revela e se oferece. Bom, essa resposta do homem, ao mesmo tempo, traz para ele próprio uma luz superabundante. Bom, o que seria essa luz superabundante? A abundância por si só já é algo, né, grande, né? Com relação à quantidade, é algo muito grandioso. Agora, superabundante é algo muito mais do que só, né, abundante. Vamos fazer uma comparação com o rio. O rio tem uma grande abundância, tem uma abundância de água. O que é um oceano comparado com um rio? Se no rio existe uma abundância de água, no oceano existe uma superabundância de água, né? Então aqui é uma analogia, obviamente, que essa resposta que nós damos a Deus por meio da fé, ela traz para nós uma luz que não tem limite. Ou seja, o que até então você vivia nas trevas, né, com relação a conhecimento, a visão, a sua própria vida como um todo, agora, por meio da fé, você vai ter como retorno natural o acesso a essa luz superabundante. Mas para quê uma luz superabundante, né? Poderíamos dizer, não, mas eu tenho só um pouquinho de luz aqui que eu vou fazer minha caminhadinha, tá bom, não precisa de mais do que isso. Bom, todo ser humano, ele tem algumas dúvidas com relação ao fim da sua vida, né? O que vai acontecer com o tempo? Você nasce, você cresce, adquire conhecimento, conhece as pessoas, conhece as coisas, mas você sabe por meio daquilo que você vê, né, das outras pessoas, que um dia o seu fim terreno vai chegar. E você começa a questionar, você começa a perguntar, como que vai ser? Ou o que não vai ser? Então isso aí é o sentido último da vida, porque o sentido do nosso dia a dia, de certa forma, você está buscando, você está tentando compreender, aprender, mas e depois que eu morrer, não tiver talvez mais esse acesso a esse conhecimento, se eu não tiver mais liberdade para decidir? Então, assim, essa é uma dúvida. E a fé, que é a nossa resposta a Deus, ele é uma luz que vai justamente esclarecer essa dúvida. Ele vai dar a resposta, aliás, ele é a resposta para essa dúvida com relação ao sentido último da nossa vida. Então, essa luz superabundante, que não é uma luz parcial, um pouquinho de luz, ela não tem limite. Não tem limite porque vem de um ser que não tem limites. Ele vai dar resposta a esse sentido que nós procuramos. Então, essa caminhada religiosa, ela está baseada nisso, nesse contato que o ser humano tem com o ser divino,
esse ser divino que já fez um convite anterior, mesmo que o homem ainda não o saiba, faz com que esse homem tenha dentro de si um sentimento de buscar essa pessoa que fez esse convite, que fez esse contato anterior, mesmo ele não sabendo. E aí, nessa resposta a Deus, a esse convite, é que realmente ele começa a ver o grande sentido de tudo isso, dessa dinâmica. Então, nós vamos fazer uma caminhada e a partir de conteúdos relacionados a isso, né, nesse primeiro momento, para depois falarmos de religião, para depois falarmos talvez de doutrina religiosa, né? Porque não adianta a gente tentar falar sobre os escritos, sobre religiões, sobre por que um acredita desse jeito, outro acredita de outro jeito, né? Principalmente as cristãs, mas sem termos essa base, né? Que muitas vezes nós procuramos, damos muita atenção a religiões e esquecemos desse nosso relacionamento íntimo com o Criador, com o Ser Superior. Ou seja, nós estamos preocupados com coisas secundárias, sendo que o que é prioritário nós não dominamos, nós esquecemos, deixamos de lado. Ou seja, vai dar errado, né? É uma coisa que já começa errado, vai terminar errado, ou vai terminar da forma que não é satisfatório para nós, né? Então a caminhada vai ser essa, a busca do homem, né? Por esse ser superior, e a revelação que esse ser faz, de que forma ele faz, quais são os instrumentos que ele usa para isso, né? Para vir ao encontro desse homem, que depois, né, vai responder por meio da fé, e a resposta dessa fé em si, como que ela vai ser feita, deve ser feita, como muitas vezes ela é feita, se é da maneira mais correta ou não é, mais eficiente ou menos eficiente. Então, tudo isso nós vamos discutir, né? A princípio por meio de vídeos, né, que eu estou fazendo. Com o tempo nós vamos fazer talvez lives, né, transmissões ao vivo, com a participação de qualquer pessoa, né? Se Deus ele não de certa forma seleciona, ele se revela a todos, então, né, é justo que abramos espaço para aqueles que têm já um certo conhecimento e também para aqueles que não têm muito contato com conteúdo religioso, né, voltado a Jesus Cristo. Penso eu que também seja, de uma maneira moderna, meios que Deus vai se revelar para pessoas que não têm também contato com o meio religioso, com conteúdos religiosos voltados ao cristianismo. Então, nesse primeiro momento, eu agradeço aí a todos que assistiram, compartilhem esse vídeo, compartilhem o canal, enfim, assinem o canal, né? Cliquem ali no inscreva-se, porque além de aumentar esse nosso grupo da Escola para Pregadores Cristãos, o YouTube vai ver que realmente isso é importante, que é um conteúdo, é um canal que pessoas estão se interessando e vai indicar esse canal, esse conteúdo para mais pessoas. Então, dentro desse contexto, talvez seja também uma forma de Deus se revelar, ir em busca de pessoas que, talvez por meio de um canal do YouTube, por meio de um vídeo que estamos aqui fazendo, vai conhecer Jesus Cristo. Eu tenho certeza que isso é válido. Então, assim, clique também aí se você gostou
ou se você não gostou também, né, ou clique em não gostei, fique à vontade, né, porque às vezes por algum motivo você não gostou. Então clique também, é uma forma de você também dizer para mim e para as pessoas que estão seguindo que alguma coisa não está tão bem, que você gostaria que fosse diferente. Mas se você quiser também, você pode usar o campo de comentários. Você escreva ali o que você achou, o que você não achou, sugestões que você queira que aconteça, ou escreva o que você quiser também, tá? Pode escrever coisas boas, elogios, mas pode fazer crítica também, pode ficar tranquilo, tá? Não vou, se eu achar que eu devo responder ali algo, eu vou responder, né, com todo respeito, mesmo se for algo desrespeitoso. Lógico, se for muito desrespeitoso, né, eu vou ter que tirar o comentário para que pessoas não interpretem, enfim, não fiquem lendo palavras, né, digamos assim, que não vai acrescentar muita coisa. Mas muito difícil isso vai acontecer, mesmo que seja algo que, não gostei, não concordo com o que você falou, porque eu acredito assim, não tem problema, tá? Eu jamais vou mudar a sua opinião. O que eu posso fazer é dar pressupostos, né, para você ver as coisas de uma perspectiva diferente, mas dentro da sua liberdade. É você que vai decidir isso, tá? Então, obrigado. Assine, clique no gostei, compartilhe e até o próximo vídeo.